Boa tarde, pessoal. Eu sou a Doris, eu sou formada em estatística pelo IME-USP, em épocas bem jurássicas, e eu vou falar um pouco sobre a nossa profissão de estatístico, e para me ajudar a falar sobre essa profissão, tenho um prazer muito grande de estar com a companhia da Maria Cristina Andrigic, se ela tiver, pode abrir. A Maria Cristina, ela é aluna do IME-USP, do Bacharelado em Estatística, ela é super ativa, faz parte do IME Júnior, que é a empresa júnior lá da matemática, e o IME Júnior, a partir de acho que uns 3, 4 anos para cá, tem tido uma atividade muito grande na área da estatística, graças aos alunos da estatística que se interessaram em salvar o IME Júnior do desaparecimento. Então, eu acho que foi uma atitude muito corajosa, muito bacana dos alunos da estatística, e eu acho que faz todo sentido, porque, afinal de contas, o IME Júnior existe para ajudar as pessoas a analisarem dados, principalmente, e é a nossa área, justamente, que faz essa parte de análise de dados. Maria, você quer falar alguma coisa? Quer se apresentar? Aí, gente, acho que você já apresentou bem, Doris. Eu sou a Maria, eu sou estudante do agora sexto semestre de Estatística no IME, Instituto de Matemática e Estatística da USP, e sou vice-presidente da IMJúnior, a empresa júnior do IME. Eu também trabalho como analista de dados, então, se tiverem também dúvidas sobre a carreira, podem mandar, e é isso. Eu acho que vocês podem fazer a pergunta no chat, que a gente vai monitorando, e à medida que a gente vai conversando sobre a nossa carreira, se tiverem perguntas específicas, a gente pode ir ajudando vocês respondendo, e vocês podem interagir com a gente, tá? Então, eu vou falar de uma forma um pouquinho mais genérica sobre a nossa carreira, para vocês terem uma ideia do panorama geral dessa profissão, tá bom? Então, eu chamei de a profissão do século XXI, porque, de fato, é uma das profissões mais importantes hoje, né? Eu acho que, fora as carreiras da área da saúde, que são essenciais, né, que são todas as carreiras ligadas à medicina, a parte de odontologia, mesmo de farmácia, ou de enfermagem, essa área da saúde, a estatística é uma área que tem uma projeção de crescimento bem grande no mundo todo, e o Brasil não é diferente, tá? Então, aqui. Então, na verdade, eu vou tentar estimular um pouquinho vocês a pensarem o que seria pensar estatisticamente, o que seria pensar, o que seria ter um pensamento estatístico. Então, às vezes a pessoa imagina que pensar estatisticamente é uma coisa super complicada, e que, na verdade, a gente só pensa estatisticamente se você for um cientista, se você for um estatístico formado, se for um químico que já passou pelas disciplinas de estatística. Mas isso não é verdade, né? A gente pensa estatisticamente o tempo todo. Então, quando você levanta e pensa, eu vou tomar um suco de laranja ou vou tomar um suco de uva? Essa simples dúvida que você tem, provavelmente você vai decidir com base em alguma experiência anterior. Então, se a sua experiência anterior diz que o suco de laranja foi muito mais gostoso do que o suco de uva, você vai escolher o suco de laranja. Essa decisão você tomou com base em uma... deixa eu abrir minha câmera aqui. Essa decisão você tomou com base em alguma informação anterior que você tinha das experiências anteriores. Então, você tomou várias vezes suco de laranja, várias vezes suco de uva, e você pensou, bom, eu acho que eu sempre gostei mais quando eu tomei suco de laranja, era menos doce, talvez não tivesse alguma química que dá cor ao suco, alguma coisa assim, então eu vou preferir suco de laranja. Essa decisão você tomou com base em alguma informação anterior. Isso é pensar estatisticamente, que é
tomar uma decisão com base em alguma informação que você já tem. Tá? Então, esses exemplos bem simples que eu coloquei aqui. A gente está no meio de uma pandemia e a gente está tendo essas feiras de profissão nas ETECs, né? Então, eu já participei de 2 ETECs, a ETEC de Pinheiros e a ETEC da Vila Leopoldina, e lá eu notei que na ETEC de Pinheiros existia uma recomendação de usar máscara o tempo todo. Então, a gente ficou lá no estande da estatística do IME-USP, usando máscara o tempo todo. Mas na ETEC da Vila Leopoldina já era um pouquinho mais liberado. Então, nem todo aluno usava, nem todo coordenador, e a gente também, eu acabei me relaxando, eu acabei não usando máscara. Então, assim, as 2 ETECs estavam com decisões diferentes com relação à recomendação do uso de máscara. Como é que eles tomaram essa decisão? Tá? Então, provavelmente, ou certamente, eles tomaram essa decisão com base em informações sobre o status atual da pandemia. Então, a Secretaria da Saúde do Estado ou da Secretaria da Saúde do município de São Paulo, eles têm recomendações dizendo, olha, a gente pode afrouxar porque a cobertura vacinal está muito grande e a chance de você ter uma complicação muito grande devido à Covid não é muito grande, então vamos relaxar e a gente vai usar, não vai precisar usar máscara. Vocês estão num ambiente muito grande, arejado, vocês estão num pátio, no pátio esportivo, por exemplo, então não tem tanta necessidade de máscara e não tem uma aglomeração tão grande assim. Então essa decisão a escola tomou com base em alguma informação, seja informação dada pela Secretaria da Saúde, seja pela Organização Mundial da Saúde, os coordenadores pensam de forma diferente, alguns coordenadores são mais rigorosos do que outros, então, levou em consideração alguma informação, ou uma informação ou outra. Tá? Então, essa decisão é uma decisão muito importante, é crucial, e é uma decisão estatística. Então, você, com base nos dados, você toma a decisão de pedir ou não o uso de máscara. O que você não pode fazer é no chute. Eu chutei, eu joguei uma moeda, falei, se cair cara, eu uso máscara, se cair coroa, não uso máscara. Essa é uma decisão, não é uma decisão muito, não é uma decisão muito esperta, né? Por quê? Porque a moeda não te fala nada. Mas a Organização Mundial da Saúde pode te dar muitas informações importantes. Então, você vai tomar uma decisão importante com base em informações seguras. Tá? Então, você não vai tomar uma decisão com base em informação de leigo. O seu tio do WhatsApp, por exemplo, o que ele sabe disso? Ele é médico? Não, não é. Ele faz o quê o dia inteiro? Fica vendo gibi, fica lendo abobrinha. Então, esse cara não tem condições nenhuma de dar nenhuma opinião importante sobre o status da doença. Tá? Então, assim, o que a gente faz? A gente analisa dados, mas se a gente só faz isso, só analisa dados, né? Dados, né? Mas que dados? Né? De onde que vem isso? Né? De onde que vem? Como é que é? É muito grande? Tem muito dado? Então, aqui eu trouxe um resumo bem sucinto aqui para dizer assim, o que é dados e que tamanho que ele tem. Então, esse filme aqui, é um filme de 30 segundos que eu fiz da minha janela, da janela do meu escritório, eu filmei chuva aqui, por 30 segundos e deu 70 megabytes no meu celular. Essa foto que eu tirei no meu celular tem de 3 a 4 megabytes. Esse sapo que eu tirei, essa foto eu tirei no Instituto Butantan, e com a minha máquina fotográfica nesse formato RAW, né? Que é um formato que capta todas as cores possíveis, aí você depois faz um tratamento usando algum software de imagem. Só essa foto tem 35 megabytes de tamanho, só uma foto. Né? Então, se você pegar esse SD card, por exemplo, esse SD card tem 128 gigabytes e cabem 3.200 fotos
desse sapo aqui, juntamente com o JPEG dele, que deve dar uns 3, 4 megabytes. Tá? Esse pendrive aqui é um pendrive novo, tem 4 terabytes de tamanho e cabem 1 milhão de fotos desse tipo aqui. Então, é muita informação, muito dado coletado num único pendrive. Até 2025, eu acho que isso já deve ter mudado, porque esse dado é do ano passado, mas provavelmente já mudou. Até 2025, era estimado que 50 milhões de gigabytes seriam coletados por segundo pelas internets diversas do mundo. Então, seria como se fossem 1.200 pendrives iguais a esse por segundo de dado coletado. Tá? Então, eu falo assim, bom, eu tenho dado de um único segundo, são 1.200 pendrives de 4 terabytes, eu queria que você analisasse, por favor. Então, o estatístico olha e fala assim, bom, como é que eu vou analisar tanto dado, né? Aqui. Então, de onde que aparece tanto dado? Né? Então, vocês também são geradores de informação, geradores de dados muito grande. Então, toda vez que você tira uma foto e guarda no celular, e você manda para alguém via WhatsApp, por exemplo, isso é um dado gerado que já está na nuvem, que alguém pode pegar e analisar. Então, você tem redes sociais, você tem muitas redes sociais, todos eles gerando dados por microsegundos, né? Você tem um cupom fiscal, você compra qualquer coisa em qualquer loja, ele emitiu um cupom fiscal, isso já é um dado gerado e armazenado. Tudo que você vê em imagem, por exemplo, uma tomografia, um raio-x, um ultrassom, todas essas imagens de saúde também são imagens coletadas e guardadas para você analisar depois. Os sons captados de satélite, por satélites, imagens, ondas, tudo que se transmite por uma TV, uma rádio, o Spotify, todas essas ferramentas, todos esses aplicativos geram dados que ficam coletados de alguma forma e guardados em algum lugar no mundo. Tá? Então, o estatístico, na verdade, tem todo esse material para trabalhar, para analisar, para brincar, para se divertir e poder tirar desse monte de dados alguma coisa que presta, né? Então, assim, o que a gente faz com tantos dados? Onde é que estão? Como é que a gente organiza? É confiável? Né? Dá para utilizar? Quem vai usar esse montão de dados? Então, na verdade, o estatístico tem toda essa obrigação. Normalmente não é sozinho, sempre conta com uma equipe que ajuda e tem equipes com habilidades diferentes. Então, o estatístico normalmente se envolve na organização da coleta de dados, né? Porque se a pessoa que vai coletar dados não tem nenhuma noção da serventia daquilo, para que aquele dado vai servir, talvez ele colete de forma errada. Né? Então, o estatístico pode estar lá para ajudar a coletar o dado de forma correta. Né? Por exemplo, você pergunta a idade e coleta a idade ou a data de nascimento. Se você coletar a idade, fala assim, quantos anos você tem? 15. No ano que vem, essa pessoa tem 16. Será que você vai se lembrar de corrigir essa idade? Né? Mas se eu perguntar a data de aniversário, qualquer dia do ano, eu posso sempre ter a data mais atualizada possível. Então, é importante você ter certeza de como você está coletando o dado que vai ser útil depois, não o dado que vai caducar rapidamente. Né? Então, o estatístico também ajuda a limpar, eliminar erro, por exemplo, tem muitas repetições, eu entrei no cadastro 2 vezes, então, um cadastro vai ter que ser eliminado. Só que um cadastro tem uma informação, o outro cadastro tem informações complementares, então, vou ter que juntar as informações. Tem dado conflitante. Um cadastro diz que ele já
já bateu o carro, no outro cadastro ele disse que não. Peraí, então a gente tem que verificar. Então, tudo isso você tem que verificar e deixar o banco de dados bem redondinho, né? Se tiver dado faltando, por exemplo, eu preciso fazer um programa de marketing que depende da idade, e está faltando justamente a idade. Será que esse cadastro serve para mim? Não vai servir, né? Porque se eu estou querendo lançar um produto para adolescente, e essa pessoa que não tem a idade no cadastro, na verdade é uma pessoa velhinha, como eu, por exemplo, aquele produto de adolescente não vai servir para mim. Então, é muito importante que eu tenha o dado de maior interesse no meu cadastro, e que eu tenha esse dado corretamente. É lógico que vai estudar a natureza dos dados, buscar padrão. Será que tem algum padrão? Vende mais no verão, decresce no inverno. Vende mais no verão, decresce no inverno. O que parece isso? Venda de sorvete, por exemplo, né? A venda de sorvete vende muito no verão e vende pouco no inverno. Então, isso é um padrão que eu descobri nos dados e eu posso fazer análises interessantes com relação a produtos que são semelhantes a sorvete, coisa que vai vender mais no inverno, vou fazer o marketing mais voltado para esse tipo de item, né? E aí é lógico extrair informação importante, uma informação útil e agregar valor a isso. O que significa isso? Que essa informação que eu passar para o meu cliente, ele vai usar essa informação e ele vai lucrar. Tá? Ou eu vou passar essa informação para o meu cliente e ele vai conseguir terminar a tese de doutorado dele. Tá? Então, esse é o valor que estou agregando ao banco de dados. Então, ele me forneceu um banco, eu extraí a informação e passei um dado para ele, resumido, né, um dado resumido, e ele pegou esse dado e transformou numa coisa muito preciosa para ele, seja lucro, seja resultado de uma tese, seja dissertação, TCC, qualquer coisa que seja. Né? Então, o valor, quem vai dar o valor intrínseco ao que eu estou fornecendo é quem está ali recebendo a informação de mim. Né? E como é que eu consigo tudo isso? Usando as técnicas estatísticas. Tá? Então, eu não posso chegar a esses resultados no chute, no eu acho que é assim. Então, eu vou usar técnicas estatísticas apropriadas e chegar aos melhores resultados possíveis. Tá? Quem precisa desses dados? Né? Quem que precisa tomar decisão nesse mundo que a gente vive? Todo mundo. A sua mãe precisa, seu pai precisa, eu preciso, você precisa, a professora precisa, os professores, o supermercado, né, o dono da padaria, o médico, né, o engenheiro, o químico, o farmacêutico, o biólogo, né, o gerente do banco, todo mundo precisa tomar decisão. E ele vai tomar decisão com base em quê? Com base em informações, com base em dados. E quem que vai ajudar esse cara a tomar a decisão? Nós, estatísticos. Então, seja o cara da padaria que quer saber se vai comprar, se vai conseguir vender mais pão doce naquele mês ou não, né? Ou seja o médico que quer saber se aquela cirurgia vai dar certo, ou seja um farmacêutico que quer saber se aquele medicamento é um medicamento que tem poucos efeitos colaterais, alguma coisa assim, em qualquer lugar da sociedade, sempre vai ter alguém que vai precisar tomar uma decisão importante com base numa pesquisa, num dado, mesmo que a pesquisa seja muito simples. Tá? Então, o cara da padaria, será que eu vou vender mais bolo? Olha, veja, a gente está chegando perto da Páscoa, por que você não investe num colomba de Páscoa, alguma coisa assim. Mas eu nunca fiz isso. Mas veja que os outros estão fazendo e está dando certo. Então, os outros estão fazendo e está dando certo é a informação que o cara queria. Tá? Então, em qualquer área da sociedade, você vai ter alguém que precisa da ajuda de um estatístico. Mas eu gosto de trabalhar com médico, você vai trabalhar com bioestatística. Eu gosto de trabalhar com engenheiro, você pode trabalhar com controle de qualidade, você pode trabalhar com confiabilidade. Eu gosto de trabalhar com
população, ciências sociais, então você pode trabalhar também com grandes pesquisas na área de antropologia, todos eles precisam de estatístico, tá? Como é que está o mercado de estatístico hoje? Esse é um jornal americano que chama US News, e eles todo ano eles trazem um ranqueamento das melhores profissões dos Estados Unidos. E aqui, no ano passado, aliás, esse ano, o estatístico apareceu em 8º lugar, mas o estatístico está sempre navegando entre os 10 primeiros lugares. Às vezes está em primeiro lugar, às vezes está em segundo, né? E vocês podem ver que, se você pegar essas 8 profissões, 4 delas têm a ver com a gente, olha. Desenvolvimento de software, que o estatístico não é o especialista nisso, mas existem estatísticos desenvolvendo software também, né? Tem um cara, o analista da parte de segurança de informação, que também é uma parte que não envolve estatística diretamente, mas existem estatísticos que gostam dessa área. Tem o cientista de dados, que é basicamente estatístico, mas é um estatístico, vamos dizer assim, um estatístico turbinado, né? Um estatístico que tem um conhecimento a mais do que somente a teoria estatística, e tem um estatístico aqui, tá? Tem mais 3 empregos aqui, profissões ligadas à saúde, né? Que durante a pandemia a gente sabe que isso foi muito importante, e tem aqui um gerente financeiro, que eu acho que é um tipo de profissão que não vai nunca cair de moda, né? Aqui tem uma projeção de 35,4% de crescimento na carreira de estatística até 2030, com uma projeção de mais ou menos 500 mil empregos novos nos Estados Unidos. Isso significa muito emprego, porque assim como aqui, os Estados Unidos também não tem muito estatístico se formando, né? Então, aqui, esses são dados no comecinho de agosto, né? Entrando nesse link que chama Indeed.com do Brasil, não é BR, encontrei 3.512 vagas que continham a palavra estatístico. Não é que ele está procurando o profissional da estatística somente, né? Mas é muito importante que essa palavra apareça, porque às vezes é relatório estatístico, né? Tabelas estatísticas, ou então modelos estatísticos. Então, apareceu a palavra estatístico, existe uma grande chance de que aquele emprego pode servir para você, tá? Cientista de dados, apareceu 451 vagas. Inteligência de mercado, apareceu 2.879 vagas, e analista de dados apareceram 9.824 vagas. Tá? No LinkedIn, esse é no meu LinkedIn, com a palavra estatística apareceram 245 vagas, e com a palavra cientista de dados apareceram quase 20 mil vagas. Tá? Então, esse é o tamanho do nosso mercado. Então, você fala assim, poxa, mas só tem 20 mil vagas? Como assim somente 20 mil vagas? É muita vaga. Tá? A gente mantém um grupo no Facebook que a gente chama de Start Jobs, onde a gente publica somente vagas de emprego que servem para estatístico. Então, a gente não coloca nada que esteja fora da área, coisas só para químico, coisas só para contador, por exemplo. Mas são vagas que os estatísticos podem se animar. Tá? Existem outros sites, né, que tem listagem de vagas para estatístico. Tá? Quanto que o estatístico ganha hoje? Bom, aqui em São Paulo, um estágio pode chegar a pagar R$ 2.500, tá? Isso é bom? É ótimo. Imagina você estar no 3º ano ganhando R$ 2.500. É muito bom. Só que tem um problema que eu vejo, que é assim, o aluno está tão entusiasmado com os R$ 2.500 que esquece que tem que estudar, né? Então, às vezes, ele está tão entusiasmado com o estágio e ganhando tão bem, que ele vai esticando a graduação. Tem problema isso? Não, não tem. Na verdade, assim, ele pode se graduar em 6 anos, 7 anos até, né?
mas eu acho que se ele quiser fazer um mestrado, doutorado, seria interessante que ele terminasse logo e terminasse essa etapa do mestrado e doutorado logo, né? Em vez de ficar somente esticando a graduação. Mas são opções, né? Ninguém vai ser expulso da USP porque você está fazendo em 6 anos ou em 7 anos, né? E você pode também aproveitar ao máximo tudo que a universidade oferece durante esse tempo, né? Existem estatísticos júniores que começam a partir... Aqui em São Paulo, provavelmente é a partir de 4, 5 mil, né? Se você já é estagiário e é efetivado, com certeza você não vai começar uma carreira com 3 mil reais, né? Você normalmente começa com mais. Quem está em cargos de coordenação normalmente ganha muito mais, lógico, né? Cientista de dados em São Paulo, se você já consegue ser chamado de cientista de dados, já tem uma certa experiência com análise, tem um conhecimento de negócio, né? Tem uma base boa de computação, com certeza você pode arranjar um bom emprego a partir de 20 mil reais, que é mais ou menos o que os meus amigos que são cientistas de dados em São Paulo ganham. Mas, para isso, eles também batalharam muito para chegar nesse status. Tá? Então, você não pode querer virar um cientista de dados somente com a graduação. Tá? Então, você tem que correr por fora e buscar conhecimentos adicionais. Não são conhecimentos absurdos, né? Mas são complementações do que você já começou. Então, você começou a fazer estatística e sabe fazer alguma programação, já começa a fazer programas para resolver problemas estatísticos, então avance um pouquinho, né? Então, esse avançar um pouquinho te dá muita vantagem no mercado. Quem quer trabalhar com consultoria, por exemplo, eu trabalho com consultoria só, desde que eu me formei praticamente. Então, a gente faz o nosso preço. Se eu quiser cobrar R$ 500 por hora de consultoria, eu cobro. Quer dizer, essa é uma decisão de quem está fazendo o negócio. Tá? Onde estudar estatística no Brasil? Então, não é só no IME-USP, você tem 35 universidades públicas no Brasil. Pública significa eu vou estudar de graça, né? E tem 2 universidades privadas oferecendo estatística. Então, tem a FMU e tem a Universidade Brasil, aqui em São Paulo, que a Universidade Brasil é a antiga Unicapital, que fica na Moca, e a FMU, se não me engano, fica mais para o centro, acho que no bairro da Liberdade, alguma coisa assim. De toda forma, existem 33 universidades públicas gratuitas de excelente qualidade para você estudar. Tá? Então, a maioria é federal, então você vai prestar através do Enem, SISU, né? E na USP você vai prestar a FUVEST. Né? No campus Butantã tem um bacharelado em estatística, e no campus de São Carlos você tem um bacharelado em estatística e ciência de dados. A grade curricular é muito parecida, né? As duas formações têm coisas bem parecidas, só que em São Carlos tem algumas coisas a mais, que dão esse saborzinho a mais, né, para você virar um cientista de dados já no mercado. Tá? Na USP, né, as inscrições já começaram para fazer a FUVEST, vão até dia 23 de setembro. A primeira fase vai ser bem no comecinho de dezembro, no dia 4, e a segunda fase nos dias 8 e 9 de janeiro do ano que vem. Tá? A gente não tem prova específica, né? É só as provas gerais, né? E a primeira chamada vai acontecer no final de janeiro. Tá? Vocês podem encontrar todas as informações nesse fuvest.br, né? Tem um manual do candidato que você pode baixar, e tem todas as informações sobre todas as carreiras da USP. A carreira da estatística é essa 790, né? E está nesse bolo aqui, né? Tem física computacional, tem meteorologia, tem geofísica, astronomia, tem a estatística, a matemática aplicada. Tá? Então, isso na primeira fase está numa coisa geral. Na segunda, você opta pelas carreiras. Então, no campus do Butantã tem 40 vagas, sendo que 34 é pela FUVEST e 6 pelo SISU.
Pelo SISU, é somente para quem faz escola pública, que é no caso de vocês que são de ETECs, tá? No campus de São Carlos, também são 40 vagas, mas lá, somente 28 vagas são pela FUVEST e 12 são pelo Enem SISU, sendo que lá tem 6 com ampla concorrência, então, embora seja SISU, você pode ser pela ampla concorrência, pode ter estudado em escola privada, não tem problema, 4 para escola privada e 2 PPI, tá? Em São Carlos, o curso é noturno, tá? Então, você vai fazer 8 semestres também, mas o curso lá é noturno. Porém, São Carlos é uma cidade pequena, é uma cidade universitária, tem um ambiente muito gostoso. Então, quem optar por ir para São Carlos pode ficar super tranquilo, porque é um lugar realmente bem gostoso para se morar, tá? Então, aqui, o que se estuda no bacharelado em estatística? Então, isso a Maria pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira. Então, a gente estuda matemática, que é a base de tudo, não só a base para estatística, mas é a base também para computação. Então, você tem um primeiro ano super básico, com muitas disciplinas introdutórias de matemática. Você não vai fazer nada avançado em matemática, mas é a parte introdutória que vai te dar uma base para você entender o que vai ser dado em teoria estatística. A computação que a gente tem na estatística é uma coisa também introdutória, porém, com o desenvolvimento de vários softwares livres, gratuitos, na área da estatística, desde o primeiro ano, os alunos já começam a estudar, a fazer exercício mesmo, exercícios bem simples de estatística, usando já um software livre, que normalmente é o R. Tem gente que gosta do Python, né, usa Python, mas a grande maioria usa o R. Então, o R é um software muito simples. Vocês mesmos, no ensino médio, podem baixar o R. Meu filho fez ensino médio num colégio que já usava o R durante o terceiro ano do ensino médio. Vocês podem fuçar, podem baixar, é uma coisa assim, vocês podem brincar de fazer análise estatística com dados que vocês pegam também pela internet gratuitamente, tá? E, logicamente, que tem a estatística, né? Então, você vai aprender a parte teórica estatística, que não é aquela teoria que você precisa provar tudo, precisa fazer tudo. Na verdade, você vai ter uma introdução bem grande, né, de várias técnicas estatísticas diferentes para que você possa conhecer de forma geral a capacidade da estatística e mais tarde você pode se aprofundar em alguma área específica dentro da estatística. Vamos dizer que é muito parecido com medicina, né, nesse sentido. Você vai aprender, quando você faz medicina, você aprende um monte de coisa da medicina e depois você fala, olha, eu quero ir para a área, sei lá, eu quero ir para a área cardíaca, eu quero ir para a área de neuro, eu quero ir para a área de, sei lá, pediatria. Então, dentro da estatística também você pode fazer isso. Eu gosto mais de amostragem, eu gosto mais de análise multivariada, eu gosto mais de, né? Você pode também escolher algumas áreas de interesse dentro da estatística, tá? É lógico que durante a graduação, se você puder acrescentar outros conhecimentos em outras unidades, inclusive da USP, melhor, né? Eu vi hoje uma discussão no Facebook, a pessoa estava reclamando que a carga horária e que o curso era muito denso, pesado. Eu não acho, né? Eu acho que todos os cursos da USP são muito parecidos em termos de carga horária, né? E, sabe, uma vez que você está na USP, você tem tanta coisa bacana para você fazer, não é só estudar, né? Você tem o setor esportivo, você tem teatro, você tem festival de cinema, você tem um bosque maravilhoso para caminhar, você pode fazer piquenique no bosque. Eu acho que tem tanta forma de você desanuviar um pouco, né? Ficou pirado, né? Não estou aguentando mais, você tem o setor de psicologia para te ajudar, então você tem colegas maravilhosos que você pode fazer durante o curso, então eu acho que não é um curso diferente dos demais, é um curso normal, eu acho que não tem nada de excepcional,
né? Então, quantos estatísticos se formam no Brasil? Isso é um problema super sério, né, se você pensar. Eu tenho tantas vagas, poxa, né? Então, assim, entrei na estatística, está todo mundo super contente, né? A partir do segundo ano, isso não é para mim, isso é matemática, não gostei de cálculo, fui mal, né? Aí o que acontece? 79% dos alunos que entram, fazem matrícula, vão embora, não se formam. Ou seja, a cada 5 estudantes que entram na estatística, 4 caem fora antes de se formar. Meu, é muito triste se você pensar, né? Às vezes a pessoa vai embora porque ficou traumatizada com a primeira nota de cálculo, né? Comecei a ter cálculo, não entendi nada, fui super mal. Não pode desanimar, né? Porque eu fui muito mal na minha primeira prova de cálculo. Mas eu achei aquilo meio chocante. Falei, poxa, mas eu só tirava 10 no ensino médio, como é que eu vou tirar 2 em cálculo, né? Eu devo estar delirando. Não, né? É porque é diferente, tá? Eles vão abordar a matemática de forma diferente e você precisa ajustar um pouco a sua forma de aprender, né? Você tinha uma forma de aprender muito, talvez assim, paternalista, né? Muito, né? Uma coisa bem mais simplificada no ensino médio, né? E na faculdade você começa a ver um pouco diferente. Eu acho até mais divertido na faculdade, porque você começa a ver a matemática de outra forma. No IME você tem 45% de evasão, ou seja, pouco menos da metade desistem, que é uma das melhores taxas do Brasil, né? E no ICMC, que é lá em São Carlos, tem uma taxa menor ainda de evasão. Então, tem mais gente se formando lá em São Carlos do que aqui, né? Então, aqui, desde 2004, quando eu comecei a acompanhar, em 2004 tinha 407 formandos, e agora em 2020 tem 446 formandos, ou seja, o número de formandos desde 2004 até agora não mudou muito, né? Eu não tenho dado ainda de 2021, porque o censo escolar do ensino superior está sendo feito agora, né? Em 2022, eles colhem os dados de 2021, então eu não tenho ainda. Eu espero que seja mais que 446, mas se você pensar bem, 446 formandos para 20 mil vagas, não está muito bom, né? Então, por isso que eu falo que é uma área que tem muita vaga para o estatístico. Então, se você for um bom aluno, com certeza você já sai empregado no último ano, tá? As empresas normalmente ficam de olho nos alunos já durante a graduação e muitos alunos já começam a ser assediados pelas empresas. Vem fazer estágio, vem fazer estágio. Você começa o estágio, alguém te descobre e fala, vem fazer estágio no meu, eu pago mais para você. Quando você é contratado finalmente, outras empresas já te descobrem e querem te levar dando um salário maior. Isso é comum, muito comum na área da estatística. Tanto é comum que se você olhar no LinkedIn, o tempo médio de emprego das estatísticas é de 2 anos, ou seja, de 2 em 2 anos você passa por um emprego maior, com um salário maior, tá? Então, o que o mercado valoriza no estatístico é a mesma coisa que valoriza em qualquer profissão, que é a capacidade de trabalhar em grupo, você ter criatividade, ter iniciativa, ter autonomia, tá? Essa autonomia, para você trabalhar bem em estatística, você só ganha se você tiver tido uma boa formação acadêmica, tá? Então, aquela solução que alguém me indicou não serviu, então eu vou criar a minha solução. Você só pode criar uma solução se você tiver uma cultura geral muito grande, ou seja, se você entender o que aquele negócio está querendo, e se você tiver uma base sólida de estatística, tá? Então, essa mistura de conhecimento acadêmico e a cultura geral fazem com que você seja um estatístico muito competente, tá? Nos dias 1º, 2 e 3 de setembro,
na Praça do Relógio, na cidade universitária, vai ter uma grande feira de profissões. Então, é uma oportunidade que vocês têm de ir lá e conhecer o estande do IME-USP e passar por todas as carreiras do IME, né, para entender quais as carreiras que o IME pode oferecer para você, além da estatística. Mas, se você gostar da estatística, também terá gente da estatística para falar um pouco mais sobre a nossa carreira durante essa feira, tá? Se você entrar aqui nesse ime.usp.br, vocês poderão navegar pelo site do IME, é um site bem bacana, com muitas informações sobre todas as carreiras do IME, tá? Aqui é uma foto aérea da matemática, olha que lindo, maravilhoso, né? Você tem aqui o bloco A, onde tem praticamente todas as carreiras, a sala dos professores, os departamentos de estatística. O bloco B é para os alunos, tem alguns professores que ficam lá também, mas a grande parte são as salas de aula dos alunos, tem os laboratórios com os computadores, fica tudo aqui no bloco B. E o bloco C tem a parte da ciência da computação, tem um núcleo de estudos de processos estocásticos, né, o NOMEC, e também tem, acho que um centro de estudo de software livre, né, então ficam tudo aqui no bloco C, que é um bloco novinho, né, e a USP, imagina, quando eu comecei existia somente o bloco A, o bloco B e o C não existiam quando eu comecei a estudar na USP. O bloco B foi inaugurado quando eu estava saindo do IME. Eu estava no último ano quando o bloco B foi inaugurado. E a gente estudava onde é a reitoria nova hoje, aquele prédio bonito, de vidro, meio azulado, aquele prédio estava assim, semi-abandonado, e era onde a gente estudava, aquele que o elevador despencava, sabe, essas coisas, e era onde a gente estudava. Então, hoje vocês têm muita sorte de ter um bloco B e um bloco C, com toda a infraestrutura necessária para ter bons cursos. Aqui no bloco B tem um auditório bem bacana, né, onde tem umas palestras super bacanas. Aqui são algumas informações da gente, aqui do Conselho de Estatística, que é um conselho que fiscaliza a profissão de estatístico, né? Então, quem quiser falar comigo pode me escrever aqui por esse e-mail, tá? Pode ficar à vontade, eu tento responder tudo que for possível, tá bom? Então, eu vou dar um stop presentinho aqui. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se a Maria quiser fazer algum comentário, por favor, fiquem à vontade. Bom, quando vocês digitam, pensando nas perguntas aí, se alguém quiser falar também, pode levantar a mão. Posso fazer uns comentários. Na época que eu estava prestando vestibular, eu sempre gostava de ouvir as histórias de como as pessoas escolheram o curso delas. Porque eu sempre achava interessante entender qual caminho elas usaram, ver se o meu caminho estava certo, sobre como eu escolhi o meu curso. Na verdade, eu descobri a estatística por causa de um plantonista, eu fazia cursinho, e ele falou, você conhece o curso de estatística? Eu falei, caramba, a estatística é um curso? E eu fui pesquisar sobre, e eu me apaixonei pela possibilidade de estudar pessoas através dos números. Então, a interdisciplinaridade da estatística foi o que me fez escolher o curso, com certeza. Eu gostava muito de matemática e física, dessas áreas de exatas. Eu não me via sendo engenheira, inclusive essa é a frase que todo mundo na minha sala de estatística disse, gostava muito de matemática e física, não me via sendo engenheira. Mas eu também gostava muito das matérias de humanas. Não o suficiente para seguir uma carreira nessa área, mas eu gostava muito de entender elas. E sem estatística, trabalhando como analista de a gente faz isso o tempo todo. A Doris comentou naquele slide, quando ela fala sobre o que a gente vê no curso, e é exatamente aquilo. A gente tem matérias de computação, matemática e de estatística,
E as outras a gente procura por fora. Então, eu sempre faço matérias de estatística com os outros cursos. Eu já fiz matéria de estatística com o pessoal de psicologia, já fiz matéria com o pessoal de publicidade. Esse semestre eu vou fazer com o pessoal de arquitetura. Então, a gente vê as aplicações da matemática e da estatística nessas outras áreas. E como essas outras pessoas que manjam muito do conceito de negócio ou da área delas manjam, e a gente vai dar o suporte de dados. A gente vai fazer os dados que elas trazem ter algum significado. Então, seja ele, como a Doris falou, um significado de ganho de lucro, seja entender algum comportamento, seja comparar duas métricas de grupos diferentes. Então, o suporte que a gente dá para essas pessoas é muito fácil ver o valor da nossa profissão e do nosso curso. Eu comecei a fazer estatística, porque assim, na minha época a gente não escolhia estatística. O primeiro ano era igual para todo mundo, então a gente escolhia matemática, né? E só no final do primeiro ano que você podia escolher em que carreira você quer migrar, né? Para qual carreira. E eu entrei querendo fazer bacharelado em computação. Mas quando eu tive a introdução à estatística, eu falei, não, é essa mesmo que eu quero fazer, porque o fato de você poder navegar por tantas áreas diferentes, eu acho que é o maior atrativo da nossa carreira, sem dúvida, porque você nunca vai estar enjoado, né? Falei assim, olha, me enjoei de ficar fazendo modelo para descobrir fraude de cartão de crédito. Eu quero trabalhar agora com médico, então vou trabalhar com médico, mas o que dentro da medicina? Nossa, pensa numa área gigante como a medicina, né? E a gente também pode migrar muito dentro das próprias áreas. Por exemplo, eu hoje trabalho como analista de dados de pagamentos. E eu trabalho com vários dos times de pagamentos. Então, eu trabalho com o time de reembolso, eu trabalho com o time... Eu trabalho na Shopee, então, com o time que faz os vendedores tirarem o dinheiro da nossa plataforma, com o time que faz os compradores trazerem o dinheiro para a nossa plataforma. Então, mesmo dentro do time de pagamentos, eu trabalho com muitas áreas. Não são todas as profissões que permitem isso, que permitem que eu, num único cargo, continuo sendo analista de dados de pagamento, mas cada dia eu estou trabalhando com um time, com pessoas diferentes. No meu estágio, eu trabalhava numa empresa de consultoria, e aí a gente trabalhava com milhares de marcas lá também. Eu trabalhava com marketing, então, a gente trabalhava com Puma, com Brastemp, com Jeep, então eu trabalhava com carro, com geladeira, com tênis. Tipo assim, as possibilidades são muito grandes, de verdade. E se hoje eu cansar de trabalhar com pagamentos, posso trabalhar com qualquer coisa, com música, com esporte. Sempre vão precisar de um estatístico, sempre vão ter dados para serem analizados. E a quantidade de áreas é simplesmente infinita. Dentro da própria MiJúnior chegam projetos de tudo quanto é canto. A gente já fez projeto para o pessoal de letras, para o pessoal de medicina. Agora a gente está com um projeto sobre análise de crédito. Enfim, são muitas possibilidades. É impossível se cansar. É verdade. E essa área de marketing, por exemplo, que é uma área que eu mais trabalhei, é de extrema curiosidade, porque, de fato, assim, um dia você está fazendo um projeto super complicado na área de, por exemplo, eu trabalhei muito na área de agrotóxico, né? Então, o objetivo era tentar analisar não só a toxicidade, mas a aceitação disso no mercado e a elasticidade de preço, assim, até que ponto eu posso, né, aumentar esse preço de forma que o agricultor possa comprar, possa lucrar e não tenha um prejuízo na hora de vender o seu produto. E é uma área, assim, o que eu entendo de planta? Nada, né? Então, o que eu vou fazer? Então, na época que eu trabalhava nisso, o meu sogro, que era agrônomo, falou assim, vai ser ele mesmo o meu mestre, né? Colei no meu sogro, falei assim, olha, me fala... E ele era especialista em agrotóxico justamente, sabe? Então, assim, imagine a oportunidade que você tem do seu trabalho
manter um contato tão de perto com uma pessoa que você gosta, né? E de forma diferente, porque eu não estou lá como família, estou lá como uma pessoa, uma profissional procurando ajuda de um outro profissional, né? Então, isso me possibilitou aprender muito sobre esse assunto, né? Só que, assim, acabou o projeto, no outro projeto era Danone, coisa do gênero. Então, assim, é muito diferente? É. Você começa quase do zero? É. Mas é muito divertido. Mas também não precisa ser. A gente pode, se eu quiser trabalhar com pagamentos para sempre, eu posso trabalhar como analista de dados de pagamentos para sempre. Também sempre vão ter dados de pagamentos para serem analisados. Mas para o pessoal que gosta de alguma coisa mais flexível, de uma multidisciplinaridade, são infinitas possibilidades, de verdade. É verdade. E quem consegue ter uma empresa de consultoria, aí sim, a variabilidade, né, a quantidade de projeto que recebe, como o IME Júnior, né, a quantidade de... Então, assim, hoje você pode ter, no mesmo dia, 3, 4 clientes pedindo projetos completamente diferentes. E aí, dentro da sua empresa, se você tiver mais estatístico te ajudando, você pode alocar o estatístico que tem mais afinidade com certos assuntos, né? Tem estatístico que gosta muito mais da área de biologia, né, se especializa em bioestatística, né? Uma das conselheiras nossas do Conselho de Estatística, a Inês, ela é formada em estatística, mas ela fez mestrado e doutorado em oncologia. Então, a área de atuação dela são análises estatísticas para estudos na área de oncologia. Né? Então, imagina, olha o interesse que a pessoa tem. Né? Então, logicamente que ela ama essa área, e ela escreveu muitos artigos com médicos, e publicou muita coisa nessa área de oncologia, né? Mas ela também faz 1000 outras análises, mas ela sempre dá preferência por análises na área da saúde, né? Não precisa ser oncologia especificamente, mas coisas que têm a ver com análise de sobrevivência, né? Porque daí tem tudo a ver com a área que ela escolheu. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mãozinha, escrever no chat, tá? Não precisa ficar tímido. Nós somos um grupo pequeno aqui. Surpreendente até, porque eu nunca achei que tivesse... Falei, será que vai ter uma pessoa, pelo menos? Eu não sei se... Não, mais tarde eu falo em qual escola a gente ainda vai estar. Tá? Pode falar. Sobre as skills, eu acho muito interessante também que, como estatístico, a gente trabalha com uma área muito técnica, que poucas pessoas têm conhecimento. Então, o mercado já aprendeu a valorizar o estatístico. Mas, especialmente, como são poucas as pessoas que manjam de estatística, a Doris trouxe para vocês quantos estatísticos se formam por ano, é uma quantidade muito pequena. Às vezes você vai ser a única pessoa que sabe de estatística no seu trabalho, ou no seu projeto, e você vai ter que aprender a explicar para as pessoas o que você está fazendo, sendo que elas não querem saber qual é a equação da reta, da regressão linear que você está rodando, ou qualquer outra coisa que seja muito técnica. As pessoas querem saber quanto elas vão ganhar no final do mês, elas querem saber, a taxa de conversão do meu post vai melhorar porque eu mudei tal ponto no meu post. Elas querem saber o resultado, elas não querem necessariamente saber como você chegou nele, apesar dele ser um ponto muito importante. Então, a gente também tem que desenvolver muita habilidade de comunicação para conseguir tornar alguma coisa que as pessoas que estão do outro lado consigam absorver. Então, a gente, às vezes, trabalha muito com design. Então, estou construindo um relatório, estou construindo um dashboard, e você tem que saber a melhor forma que as pessoas que vão consumir esse dado podem se aproveitar dele. Ou então, a forma como você vai contar essa história. Comunicação é um ponto muito importante na vida dos estatísticos. É verdade. Tanto é que eu sempre falo para os alunos, olha, se você for extremamente tímido, né, eu recomendo fazer uns cursos de teatro, né, fazer alguma coisa assim, porque, no fundo, quando você estiver trabalhando numa empresa, se você for o estatístico único da empresa, que é uma coisa que não é raro acontecer,
Você vai ter que conversar, você vai ter que apresentar o seu trabalho, e você não vai poder falar estatísticas, né? Você vai ter que traduzir aquela informação para a linguagem do povo lá que está esperando a resposta. Né? E às vezes o povo é completamente afastado da matemática, você não pode nem falar em média, que o pessoal já fica confuso. Então, essa habilidade de você se comunicar em palavras, né, para leigo, é uma coisa super importante. Tem uma pergunta aqui do Vitor Silva: qual o número médio de inscritos por vaga nos cursos de estatística? Então, no geral, no Brasil, pela análise do censo, hoje está, deixa eu ver aqui, tem essa apresentação aqui que eu coloquei, aqui. Olha, em 2020, o número de candidatos por vaga foi 4,4. Ou seja, você vai ter que brigar só com 3 pessoas. Tá? Então, vamos dizer que é bem mais fácil do que medicina, que você tem que brigar com 120. Tá? Então, o pico aqui foi em 2015, com 9,7 candidatos por vaga. É lógico que pelo SISU varia muito de universidade para universidade. Então, tem algumas universidades que a nota de corte é bem alta, né? Mas tem universidade que a nota de corte é bem baixa, né? Pelo SISU. Então, depende também do número de vagas, né? É. Tem faculdades que têm mais vagas pelo SISU, faculdades que têm menos. E depende muito de faculdade para faculdade. Mas geralmente costumam disponibilizar esses números. A FUVEST, pelo menos, disponibiliza. No meu ano, eu sou ampla concorrência e eu prestei em 2019. Eu lembro que eram 10 por vaga, mas EP e PPI era bem menos. Bem menos, né? Teve o primeiro ano que o IME-USP ofereceu EP pelo SISU, tinha 0 candidatos, veja só, 0. Então, se você fosse o único candidato, a vaga era sua. E eram 6 vagas. Mas agora o pessoal acho que já se acostumou um pouco mais, tem mais gente procurando, tá? Então, o número de candidatos, em geral, não é muito alto, e dependendo da universidade, é mais baixa ainda, né? Na USP, a nota de corte do ano passado foi 48, né? Então, de 90, né? São 90 questões? Na FUVEST são 90 questões e está mais ou menos metade do, né? Então, se você souber, é lógico que é bom não tirar 48 pontos, né? Mas, de toda forma, ir para a segunda fase não é uma coisa complicada. Tá? Uhum. E depois, pelo menos na FUVEST, depois para a segunda fase são sempre 4 por vaga. Às vezes não chegam a ser 4, mas no geral são 4 por vaga. Certo. Na semana que vem, eu vou para deixa eu ver aqui, ETEC Professor Horácio Augusto da Silveira, na Vila Guilherme, e na ETEC, no Ipiranga, ETEC Getúlio Vargas, tá? Essas são as 2 ETECs da semana que vem. Então, quem for dessas ETECs, né, pode procurar a gente lá, que a gente conversa mais sobre estatística, eu levo algumas atividades interativas para a gente brincar, e vários exemplos sobre como é que a gente usa estatística, para onde a gente pode usar os conhecimentos que a gente tem, não precisa ser necessariamente na área da estatística, né? Então, você usa o conhecimento estatístico na sua área específica, né? E tem gerado, assim, muita curiosidade com o pessoal que passa pelo stand, então isso é muito bom. E, de qualquer forma, acredito que a grande maioria dos cursos que vocês escolherem vão ter estatística. Basicamente, ninguém foge dela. Verdade. Então, quem disse, odeio estatística, vou fazer biologia, azar, tem estatística também. Muita estatística, eu vou fazer medicina. Tem muita estatística, muita estatística. Vou fazer engenharia, também tem estatística. Aliás, a parte de estatística da engenharia é grande até, né? Eles chegam a ver coisas bem mais avançadas do que, por exemplo, na FEA, né? na economia, assim.
Aqui no Brasil, a economia, a bacharelado em economia, acho que é uma economia menos matemática, né? Mas fora do Brasil é bastante matemático e eu diria que a parte estatística é extremamente importante dentro da economia, né? Basta ver esses métodos econométricos, né? Você tem análise de séries de dados, né? Análise de ações, né? Bolsa de valores, tentar captar o que acontece com as bolsas, tudo isso, a parte econométrica, é tudo com metodologia estatística. Então, gente, deu 17 horas, né? A gente pode falar até às 17 horas. Eu acho que a estatística é uma carreira maravilhosa, você tem um campus maravilhoso, tanto aqui em São Paulo, como na São Carlos, né? O ICMC é muito bonito lá, a cidade inteira é muito bacana, tranquila. Eu acho que vocês têm grandes oportunidades de trabalho pela frente, e poder estudar num lugar como a USP é realmente... Uma baita oportunidade. Não é? Se alguém quiser conversar sobre estatística, ou sobre análise de dados, ou sobre M Júnior, se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu deixo meu Instagram aqui no chat, vocês podem me chamar. Beleza. Então, eu acho que o M Júnior também tem Instagram, não tem esse aí? Tem, Não é esse. Opa! A da M Júnior, deixa aqui também. E a gente também está desenvolvendo um cursinho popular lá na M Júnior, que chama Me Ensina. Se vocês quiserem seguir. Aí o Instagram deles, do Me Ensina também. Muito bacana. Então, gente, boa sorte para vocês. Qualquer carreira que vocês escolham, tenham muito empenho, né? Esforcem-se bastante, porque nada é fácil nessa vida, mas quando você se esforça, as recompensas são bem bacanas. Boa sorte para vocês, e quem quiser conversar sobre estatística, quem for prestar, me chama aí. Meus futuros bichos e bichetes. Gente, sejam estatísticos felizes, pelo amor de Deus. A gente precisa muito de vocês. Tchau, gente. Beijo, gente. Boa sorte. Obrigada, Maria, por estar hoje com a gente aqui. Foi super bacana a sua ajuda, a participação. Pode parar de gravar? Pode parar.